Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui em mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da magnânima Univale. E hoje esse programa muito especial, recebendo dois convidados especialíssimos, o nosso querido Célio Menezes e a nossa querida Viviane, que eu carinhosamente chamo de Vivi, sabe? E isso faz com que nós estejamos mais próximos. Essas personalidades atuam aqui na Univale sob várias perspectivas, a Viviane no GEP e o Célio tratando do compliance. E hoje nós estamos aqui para falar para vocês de um programa que está sendo implementado na nossa instituição de maneira inédita, diga-se de passagem, que se chama Caminhos para o Diálogo e a Mediação de Conflitos. Então, nós vamos saudar os nossos convidados e vamos contar para vocês o que de espetacular vem por aí com esse novo programa. Muito obrigado, Vivi. Muito obrigado, Célio, pela presença aqui no nosso programa Questão de Direito. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um programa de tamanha importância aí para todos nós. Muito bem, gente. Então, Vivi, e o bom desse programa é porque a gente vai ter sempre duas possibilidades de enxergar a mesma questão. Conta pra gente um pouco do projeto, sob a sua perspectiva, depois o Célio faz o mesmo para a gente instruir o nosso público sobre essa novidade que a nossa instituição está trazendo. Bom, tudo começou a gente entendendo quantos processos administrativos estavam ocorrendo dentro da instituição. E entendendo que muitos deles era falta de escuta, né, de conversa, de diálogo. E isso chega muito na gestão pedagógica, porque a gente está com o professor, a gente está com o coordenador e às vezes até o próprio aluno chegando para a gente também. Então, cheguei para o Célio, né, nós também conversamos, para entender assim, olha, tem horas que a gente precisa de mediar esse conflito, né? Só que, será que existe uma ferramenta específica? Até onde que nós podemos ir? Então, foi de onde que partiu e assim, reduzir um pouco os processos administrativos e fazer deste momento de conflito um processo de aprendizagem. Isso é espetacular, né? Meu querido Célio, como é que você enxerga esse nosso programa Caminhos para o Diálogo? Complementando o que a Viviane disse, sob a ótica do compliance, nós colocamos à disposição aqui na nossa instituição um canal de comunicação que possibilitasse aí o recebimento de denúncias e que garantisse o anonimato ou sigilo daquelas pessoas que assim o desejassem. E nós, isso em atendimento, né, à normativa, né, NR01 e tal, um enfrentamento especificamente a situações eventuais de assédio moral, assédio sexual, dentre outras questões. Então, desde que nós colocamos isso à disposição, nós vínhamos recebendo diversos relatos e que eram objetos de apuração. Uhum. E nós percebemos também que muitos desses relatos não necessariamente configuravam situações dessa natureza e que poderiam ser resolvidas lá no início, lá na fase inicial. E o que vinha acontecendo uma vez recebida a informação, o relato, nós instaurávamos aí o procedimento administrativo, né, para que fossem apurados. Isso gera uma série de desgastes, tanto para os profissionais, os participantes das comissões que eram responsáveis pelas apurações, que isso é tratado como um encargo, né, do seu serviço, quanto também para aquelas pessoas envolvidas naquele procedimento apuratório. Isso gera um desgaste psicológico extremamente sério que às vezes era até de difícil recuperação. Então, com base nisso, a Viviane trouxe essa questão, essa perspectiva dela também, e entendemos aí de bom ouvido que nós pudéssemos formatar ou colocarmos à disposição da instituição e da comunidade acadêmica mecanismos que pudéssemos resolver ou prevenir
problemas aí que antes mesmo que chegasse até o conhecimento da gestão. Muito bem, Célio. E sim, eu acho que gostaria de dizer, né, que é um programa interdisciplinar, né? A instituição está toda ela envolvida, então tem a questão pedagógica, né, aqui representada pela Viviane, a gestão pedagógica, e o compliance, que aqui tratado pelo Célio, e isso tudo faz com que a gente vá criando uma nova cultura. E eu acho que é por aí que a gente vai, né? Na visão de vocês, né? Vocês já disseram o que é o projeto. Agora, e a Viviane começou dizendo por que a gente criou o projeto, né? Quer dizer, a gente começou a perceber que é necessário olhar para os conflitos de uma maneira mais propositiva, né? Quais que seriam, então, na visão de vocês, os principais objetivos desse nosso programa? O que você tem para contar para a gente sobre a sua perspectiva agora, Vivi? Fomentar um momento de escuta. Eu acho que as pessoas estão precisando muitas pessoas precisando de falar, mas muito mais pessoas precisando de ouvir, né? E às vezes a gente até faz isso de outras formas, né? Escrevendo cartas. Eu vou contar para o povo o que é isso, tá? Tá, eu deixo você contar. Então, eu acredito que quando a pessoa é ouvida, que às vezes só isso que ela está querendo, as coisas vão ser melhores esclarecidas. Porque eu sempre digo, aprendi há um tempo atrás, que existem 3 verdades. A minha, a sua e a verdade. E às vezes eu estou lutando com a minha verdade, você com a sua, quando na verdade, né, existe algo no ar ali que não ficou resolvido. Então por isso que eu acho que é o momento que a pessoa fala e o momento que o outro escuta, né, até para entender qual que é a dor do outro. Claro. Isso é muito importante porque dentro da teoria da comunicação, todos e todas sabemos que as falas são pedidos, não é? E às vezes a gente precisa ser intérprete. Célio, como é que você vê assim, os principais objetivos desse programa que a gente está lançando? Eu penso que é uma construção de uma cultura organizacional que valorize um ambiente de trabalho harmônico, de respeito entre as pessoas, uma relação interpessoal mais adequada entre os pares, entre os subordinados, entre os chefes, os líderes, entre os estudantes em sala de aula, uma relação aluno-professor, uma relação aluno com aluno, uma relação com os nossos colaboradores do corpo administrativo, toda uma vivência que a gente venha respirar aqui dentro da nossa instituição, exatamente o respeito ao próximo, saber ouvir, saber escutar, que é essencial. Eu acredito que a partir do momento que a gente aprende a escutar, a exercitar a prática da escutativa, muitos dos problemas podem ser evitados lá no nascedouro, né? Antes mesmo que eles aconteçam. O problema da comunicação, às vezes um ruído na comunicação, ela gera inúmeros problemas. E com uma comunicação adequada, com uma escuta adequada, com uma comunicação não violenta, eu acredito que a gente pode construir um ambiente de trabalho realmente pautado aí nos valores e princípios aí da nossa instituição. Muito bem, eu acho que isso é muito importante ser dito porque é claro que nós temos aqui um objetivo acadêmico de transformar a vida das pessoas, mas enquanto nós estamos transformando a vida acadêmica das pessoas, nós também estamos transformando as próprias pessoas. Então eu reputo ser muito importante chamar a atenção para isso, porque a instituição ela está olhando para o indivíduo, para o aluno, para a aluna e para as pessoas que trabalham aqui, para além dos objetivos não meramente, mas dos objetivos acadêmicos e profissionais.
olha-se também para a dimensão, digamos, da pessoalidade, né, de cada um e de cada uma, porque um ambiente propício torna as pessoas mais suscetíveis ao exercício bem conseguido, seja do trabalho, seja do estudo, né? Então, eu acho que de fato é uma questão que vai transformar a própria realidade institucional. E neste sentido, né, tem uma pergunta assim, né? Quais que vocês consideram, né, Célio e Vivi, né, questões que podem ser consideradas mais sensíveis, né? Porque, veja, a nossa querida Viviane, que é a coordenadora de gestão aqui na Univale, né? Ela manda cartas como uma tecnologia de solução de conflitos que ela tem. Então, aqui nesse nosso programa, a gente entrevista as pessoas e já dá uma sugestão. Então, se você está com problema de comunicação, talvez uma carta possa lhe ajudar. Não é? Mas pergunta se a pessoa entendeu a letra, se você escrever à mão. Mas vamos lá, Bibi. O que você tem para contar para a gente, né, lá no seu cargo, né, lá na sua diretoria, eu posso falar assim? Pode. Né? Lá na sua diretoria, quais que são as questões mais sensíveis e que passam por esse projeto, por esse programa? Depois queria ouvir o Célio também. Bom, primeiro é a relação professor-aluno, professor-coordenador, né? Uhum. Porque há um ruído de planejamento acadêmico, né? Do coordenador, do professor entender que às vezes o coordenador está com preferências, né? E aí às vezes está tentando prejudicá-lo de alguma forma. Às vezes o professor fala e aí o coordenador não dá um retorno. Então ele acha que existe uma gestão do medo, gestão do silêncio, né? E é aquilo que eu falei. Isso é a minha verdade, mas e a sua verdade? Será que naquele momento o coordenador passou desapercebido, né? Despercebido de uma mensagem que chegou, de um e-mail, deixou para responder depois, e aí não deu conta de estar respondendo? Entende? Que às vezes são questões muito, talvez simples para a gente que está vendo de fora, sim, de serem resolvidas, né? Mas além disso, também tem uma questão que é o aluno com o professor, né? Como que ele lida com esse professor, às vezes achando que sabe de todas as verdades, né? Eu lembro de uma situação minha na pedagogia, que a professora falava assim, olha, né, ela falou de uma outra forma, ela falou assim, ó, quanto mais que você chega próximo ao conhecimento, mais distante você está dele. E naquele momento eu não tinha maturidade de entender isso, e eu falava assim, impossível. Se eu estou aqui, se eu estou aprendendo, como assim que eu estou longe dele? Quando que eu vou chegar até ele? Né? Mas não foi um conflito, mas ao mesmo tempo eu indaguei a professora na frente de todo mundo. Né? Infelizmente ela não conseguiu me explicar. Né? Então eu fui embora com aquela questão em casa. Né? Mas ao mesmo tempo hoje eu penso assim, poxa, talvez eu tenha causado um conflito para aquela professora, de ter indagado ela dentro de uma sala de aula. Né? Então são esse tipo de conflito que a gente enfrenta no dia a dia. E aí saber como lidar com isso, né? E às vezes ficar fazendo uma ata e o outro ter que assinar, né? Deixando ali uma evidência que ele esteve ali, causa até mesmo um certo constrangimento. E o que acontece? Às vezes quando você vai ouvir, seja o professor com o aluno ou o coordenador com o professor, né, e tentar fazer essa mediação, a gente pensa até assim, até onde que eu posso ir? Quem está certo, quem está errado? E será que existe, né, um certo e um errado? Então, são esses conflitos, né, que chegam até nós. E eu me pego sempre pensando muito assim, chega um relato, né, por e-mail, quem de fato, né, está com a verdade? Até que ponto eu tomar uma decisão, né, eu vou estar prejudicando aquela pessoa? E uma vez, até num processo administrativo, aconteceu um fato muito parecido. A gente está ali com uma situação, né, que nós ouvimos todas as pessoas e a gente fala assim, gente, se a gente demitir essa pessoa agora, né, ele vai ser reconhecido lá fora dessa forma. Será que é isso que nós estamos querendo? Né? Até que ponto que esse aluno, essas pessoas, né, estão com toda a razão, estão com toda a verdade ali na mão? Né? É muito fácil, às vezes, a gente ter a caneta, mas o que você faz com ela? Né?
De fato é isso, né? É o que nós queremos fazer com aquilo que nos é trazido. Porque é um lema, o conflito vai acontecer. Não importa a maneira que você viva, ele vai acontecer pelo simples fato de sermos pessoas diferentes. O importante é o que nós vamos fazer a partir daí. Sim. E é sobre isso que a gente está falando aqui. E quando a gente fala a questão da carta, né, foi algo que me aconteceu também, eu te relatei. Maravilhosa. Mas foi interessante porque era um possível conflito, né, onde estava na minha cabeça. E aí eu falei assim, poxa, mas se acontecer isso, eu já vou deixar tudo escrito e não vou falar nada, só vou entregar a carta. E aí nisso eu escrevi tudo que eu sentia naquela época, mas eu não estava falando só para a pessoa, eu estava falando para mim também. Claro. E naquele momento eu aprendi que às vezes, né, a gente espera muito do outro. E aí quando eu cheguei lá, não era nada daquilo, ou seja, né, tive que passar aquele papelzinho lá e quase que engoli ele, né, jogar dentro da bolsa. O recado é, escrevam cartas, mas nem sempre enviem as cartas. Célio, conta pra gente aí quais os pontos sensíveis que você vê e que esse programa pode colaborar, né? Bem, além disso tudo que a Viviane também já apontou agora, é importante que seja dito que esse programa ele está sendo construído a várias mãos, né? Isso. E, na verdade, ele nem foi finalizado ainda, porque nós temos algumas etapas ainda a seguir. Exato. E vamos dar voz ainda aos nossos alunos, vamos dar voz aí ao corpo docente e ao nosso pessoal administrativo para a gente ouvir deles aí algumas sugestões de como nós vamos estruturar ao término, né? Como que ele vai ser, de fato, estruturado e entrar em atividade. É a oportunidade de um programa que não vai ser feito ou colocado de forma impositiva top-down, né? Ele está sendo construído por todos representantes aí da nossa instituição. Mas um dos desafios que nós temos é exatamente melhorarmos a comunicação interna. Uhum. Percebemos que muito ruído na comunicação, isso acaba acarretando em conflitos internos que uma vez não tratados lá na ponta da linha, ele acaba escalando para um nível de problema tal que não temos outras opções senão os processos administrativos disciplinares, que isso para mim é o último grau de esforço. Né? Isso, como eu disse agora há pouco, isso acarreta uma série de consequências muito danosas, tanto para quem está apurando, quanto para a administração, quanto para quem está sendo submetido àquele processo administrativo. E isso não é isso que a gente quer. A gente quer realmente cultuar um ambiente de respeito, de paz, um ambiente de harmonia, em que as pessoas saibam ouvir umas às outras e tal. Percebemos que muitos desses conflitos, por uma falta de uma habilidade ou de um conhecimento de quem está lá na ponta, talvez não tenha feito alguma intervenção inicial, fez com que essas questões acabassem chegando até o compliance por intermédio desse canal de denúncias, né? E nós percebemos em muitos desses relatos que eram coisas banais e muitas das situações de tão banal que não precisaria ter chegado ao ponto que chegou. Então, eu acredito muito mesmo, eu tenho muita esperança, eu tenho, aliás, convicção de que esse programa vai ser um grande instrumento para que a gente possa trabalhar essas questões aqui de relacionamento interpessoal na nossa instituição. Eu gostei muito das suas falas de ambos, né? Porque não se trata definitivamente de aplicação de técnicas para a questão. Se trata, em verdade, de uma reconfiguração cultural. Quer dizer, nós temos uma instituição que é exemplo, modelo para muitas coisas e que tem como sua missão transformar a vida das pessoas pela educação. Chegamos num ponto hoje da educação e das relações em que temos uma sociedade muito diversificada, e isso é muito bom. Contudo, ainda temos uma dificuldade de linguagem, diria, para a acolhida dessa diversidade, e não dá para tratar pessoas de hoje com ideias de ontem.
não é? Sejam elas em que âmbito for, sejam os nossos alunos e alunas, que são a razão da nossa existência, diga-se de passagem, sejam os docentes, que também são a razão da nossa existência, seja o pessoal técnico administrativo, que também é a razão da nossa existência, sejam as diretorias, que também são a razão da existência. Ou seja, essa convivência entre várias instâncias, tendo como régua uma comunicação não violenta, que, como nós já falamos, comunicação não violenta não é falar baixo. Eu falo isso, eu legislo aqui em causa própria, porque eu falo muito alto, né? Mas é falar de maneira assertiva e, sobretudo, preocupar-se com o outro. E preocupar-se com o outro passa por ações simples, como, por exemplo, perguntar: você entendeu o que eu quis dizer? Para que você não vá embora. E como as pessoas são muito inteligentes e imaginativas, se você não se certifica de que ela entendeu, ela pode, na cabeça dela, construir a interpretação que ela quiser. Então a gente está tentando não acabar com as boas interpretações, mas acabar com os ruídos que atrapalham e acabam escalando os conflitos. Se me permite, claro, só acrescentando, não necessariamente uma solução de um processo administrativo disciplinar é a solução do conflito. Muitas das vezes, aquela questão ela foi tratada de maneira formal, sob o ponto de vista aí do processo administrativo instaurado, mas o conflito ele permanece, ou talvez ele se acirra ainda mais. Claro. Mas nós pretendemos resolver os conflitos propriamente dito. Então, com essa prática que a gente está trazendo aqui para que seja implementada na nossa instituição, eu acredito seriamente que nós vamos tratar a causa dos problemas ou até mesmo evitar com que eles aconteçam. Isso é louvável, Célio, porque, como você trouxe, né, a gente precisa melhorar a relação. E isso acontece no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele trata a lide processual, ele não trata o conflito. O conflito é outra coisa, né? Então, se você quer se separar, né, os casais estão se separando, ele resolve aquela questão ali, os bens, etc, etc. Agora, as motivações, as implicações ali estão fora. Mas nós aqui, num lugar privilegiado que é a universidade, nós temos por obrigação olhar para essas questões, porque outrora essas subjetividades não entravam na sala de aula. Elas eram ignoradas. E hoje é o contrário. Nós precisamos da subjetividade até para pensar com relação à inteligência artificial, né? Então, gente, é o seguinte, a prosa é boa, mas o tempo urge. E conflito também é conflito de tempo, né? Eu, por acaso, tenho que lecionar daqui a pouco. Mas queria ouvir antes de vocês, de maneira muito especial, né, que a Viviane nos dissesse que lá na gestão pedagógica, o que ela almeja, o que ela espera que esse programa vai contribuir, né? Porque a gestão pedagógica é um dos órgãos mais importantes aqui da nossa instituição, né? Que, inclusive, tem um café maravilhoso lá que eu gosto de tomar, né? Mas queria que você contasse para a gente qual a sua expectativa, né? O que você entende que pode transformar, não só você, assim como também a equipe, enfim, como que vocês estão enxergando esse porvir? Quando você fala gestão pedagógica, a gente entende o quê? Né? Estou ali para tratar as questões didáticas, metodológicas, né? Como que esse professor que não é formado na licenciatura, ele vai entrar numa sala de aula, ele vai conduzir uma turma, né? E nós estamos ali para isso, né? Para mostrar, apresentar caminhos aos nossos professores, né? Direcionar eles, pensando nessas questões mesmo, né, pedagógicas. Quando chegam os conflitos, a gente deixa um pouco esse pedagógico, né, pedagógico mesmo, da licenciatura, para tratar o conflito. Então, de certa forma, eu não vou dizer que a gente perde tempo, porque a gente acaba aprendendo com isso também, né, mas a gente acaba deixando de tratar o pedagógico para pensar nessas situações de conflitos que poderiam ser, às vezes, solucionadas na própria sala de aula, na própria coordenação. Né? Então, o que a gente espera? É que vai acontecer conflito? Sim, né? Nós teremos outros conflitos, mas que a gente possa conseguir minimizá-los
para que, de fato, eu possa estar ali com o professor Bernardo ou os demais professores, né, tratando das questões didáticas, né, falando sobre novas metodologias, falando como que a gente pode utilizar a IA em sala de aula, né? Então, acredito que seja isso. Mas, mais do que isso, é trazer um ambiente saudável também para as relações, né? E fazer com que isso seja um processo de aprendizagem no sentido de que o outro quer falar, mas eu preciso ouvir. E, às vezes, mais ouvir do que falar. Às vezes, ele só quer falar, né? E eu só vou estar ali para ouvir e dizer assim, eu estou aqui por você. Eu não tenho dúvida de que a escutatória é uma habilidade do século XXI. Célio, quais são as suas expectativas aí para essa jornada? Eu vejo esse programa como algo muito inovador, algo que pode servir como um case de sucesso aí para outras instituições, ou mesmo que não seja do ramo da área da educação, né? Porque nós estamos trabalhando a construção desse programa em algumas etapas, em algumas fases. É importante mencionar isso aqui. Nós, primeiro, houve a sensibilização da alta gestão e tivemos o aval pleno de toda a alta gestão, a reitoria, a pró-reitoria e a presidência da Fundação Percival Farquhar. Nos deram total autonomia para que esse programa fosse implementado em sua plenitude. Nós vamos iniciar agora uma campanha de sensibilização também, de divulgação do programa aqui para toda a vida acadêmica, né? Todos os integrantes. Após, nós temos um curso também, né? que já foi aí, adquirido pela Fundação. Estaremos capacitando 30 profissionais, nossos colaboradores internos, representantes da área acadêmica, representantes da área administrativa e até de alunos também, em que eles serão capacitados como multiplicadores, né, da área de mediação e gestão de conflitos. Estaremos disponibilizando também na nossa plataforma digital um curso também para quem quiser participar, para quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre as técnicas, né, de negociação, mediação e conciliação. Isso vai ser importante, vai estar colocado ali na nossa plataforma digital. Enfim, são várias. Teremos o Word Café. Isso é muito importante, esse momento do Word Café, em que nós teremos um momento com representantes dos cursos, os alunos de todos os cursos serão convidados a participarem conosco de discussões em mesas temáticas que vão passar por um rodízio. Cada aluno vai passar por uma mesa temática em que eles terão a oportunidade de apresentar ideias, sugestões de como esse programa ele pode ser melhor aplicado aqui na nossa instituição. O outro momento do Word Café será com o nosso pessoal, o colaborador, né? Tanto do corpo docente quanto do corpo administrativo. Então, nós estamos dando voz para que todos possam participar na construção desse programa, que eu tenho certeza absoluta que vai ser algo, um divisor de águas na nossa instituição. Gente, eu acredito demais nisso e até por isso que eu chamei vocês aqui. Muito obrigado, Vivi. Muito obrigado, Célio, pela presença. Um programa super especial, super instrutivo, inovador, porque muito se fala de inovação nas tecnologias de inteligência artificial, mas nós não podemos esquecer que por detrás de todas as tecnologias estamos nós, com nosso sangue, nosso suor, nossas lágrimas, nossas alegrias, nossas diferenças e a nossa diversidade. E eu acho que se trata disso, esse programa, de cuidar de pessoas. Então, obrigado pela presença. Pessoal, é isto. Eu gostei muito dessa conversa. Espero que vocês estejam inspirados a isto como eu estou. A Univale, mais uma vez, se coloca no topo, academicamente falando, mas, sobretudo,
pensando nos seres humanos que fazem com que a instituição exista. E, portanto, todos os adjetivos que, por vezes, eu lanço à Univale, em verdade, eu lanço às pessoas que compõem a Univale, sejam alunos, pessoal técnico-administrativo, sejam docentes, reitores, pró-reitores, professores e professoras e, evidentemente, também todo este bioma que funciona aqui, que é maravilhoso, que se você não conhece, deve conhecer, e por isso eu convido a ser aluno, ser aluna e acompanhar a gente nesse projeto que vai ser, como o Célio colocou aqui, um divisor de águas, e a gente espera que acolha a diversidade com carinho, leveza. Muito obrigado pela sua audiência, convido vocês, todos e todas, a nos assistirem os outros programas, todos disponíveis no YouTube da nossa TV Univale. Muitíssimo obrigado e até o próximo Questão de Direito.